Pai eterno, nós queremos, ó Deus, neste momento, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão generoso para conosco, ó Pai amado. Porque sem merecer absolutamente nada, Senhor, o Senhor tem nos providenciado tudo aquilo que precisamos para vivermos aqui, ó Deus, neste mundo. O mundo ao qual, ó Deus, sabemos que há aflições, há medos, há inseguranças, mas o Senhor tem suprido toda a nossa necessidade, Pai. E o Senhor está sempre conosco, como foi a tua promessa, Senhor, quando partiu daqui deste mundo. E nós queremos nesse dia, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, o nosso lar, o nosso dia a dia, e que esse momento, Pai, que vamos conversar um pouco a respeito da tua palavra, a respeito das tuas coisas, que o teu Espírito Santo nos ajude, direcione, nos abra o entendimento, ó Pai, para que possamos compreender um pouco mais das tuas coisas e da forma pela qual o Senhor quer que andemos aqui neste mundo, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida de todos que estão, ó Deus amado, ao redor desse mundo, invocando o teu santo nome, Pai. É assim que nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje é a aula 11, né? A respeito do discípulo. E nós vamos falar hoje a respeito do discípulo, um cidadão. É um termo meio polêmico que nós vamos comentar aqui hoje e talvez a gente não consiga se aprofundar tanto nesse assunto, mas tomara que a gente consiga dar um sobrevoo aí a respeito disso, porque nós, como indivíduos, estamos aqui neste mundo e somos cidadãos deste mundo ainda, né? E nós vamos ver que nós temos que ter uma postura em relação a isso também, né? Mas eu vou iniciar aqui, no decorrer nós vamos conversando a respeito e vai ficar um pouco mais claro tudo isso aqui. O que é um cidadão? O cidadão é um indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis, políticos, e por este garantido, né, os seus direitos, e desempenha os deveres que nesta condição lhe são atribuídos. Ou seja, cidadão é aquele cara que pertence a um certo local, a um certo estado, um país, a uma certa cidade, ao qual ele usufrui dos direitos que ele tem como cidadão daquele país, daquela nação, daquela cidade, como também exige dele os deveres a serem cumpridos por parte dele também, né? Implica em tudo isso. E ser cidadão significa ter direitos e deveres, é participar da vida política e social do país, lutam por seus direitos, cumprindo seus deveres e procurando contribuir para uma sociedade mais justa, ou seja, que busca igualdade de todos os seres humanos. Isso é o que se chama aí da questão da cidadania, né? Você exercer a sua cidadania. Você exige os seus direitos, mas também você aplica ou vive, né? Ou contribui com seus deveres também para com o Estado. Em Romanos 13:1 diz: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Fica um negócio assim, né, no ar, um pouco um questionamento, né, que a gente pode pensar. Deus instituiu as autoridades. Só que aí você pergunta assim, mas então quer dizer que quem decidiu qual presidente governaria o país foi Deus? Quem decidiu qual prefeito que ficaria sobre a cidade foi Deus? Aí eu lembro da Bíblia, né? Que na época dos reis, tinha rei que era ordenado rei lá, e
E veja bem como que é interessante. A Bíblia diz assim, que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E aí chegava um determinado momento que Deus tirava aquele rei de circulação. Ele acabava, né, saindo. Tem um que Deus disse que ia matar. Você lembra? Que era Acabe. Deus foi... Ele só não morreu ali naquele momento, fulminado por Deus, porque ele se vestiu de pano, saco e cinza, que significava uma postura de humilhação, e Deus então poupou ele naquele momento. Aí surge uma dúvida, não surge? Será que toda a autoridade foi Deus que pôs? Nossa, vou criar uma maior polêmica aqui hoje, hein? Vamos pensando. O Zaqueu quer falar alguma coisa? Fala aí, Zaqueu. Deixa o Marcos levar o microfone até você. Ligou, Marcos? Aí. É o que você falou, né? A respeito disso aí, até o pastor fez um comentário ontem aqui, né? Mas eu acho assim que toda autoridade é instituída por Deus. Agora, o caráter dele, aí é diferente, entendeu? Porque também eu não concordo com isso, não. Eu sou meio tantã com esse negócio de autoridade e essa outra coisa como que fala? Que tudo eu concordo assim, que tudo seja vontade de Deus. Eu acho que eu já até comentei com você sobre isso, né? Não, aconteceu lá, não, foi a vontade de Deus. Mas o cara entrou num carro e morreu a 140 por hora. Então, sabe? Então uns negócios assim. É uns negócios que é meio então, sim, assim, é um negócio assim, né, meu irmão? Por exemplo, né? A gente fala assim, morreu porque Deus quis assim. Aí o cara sobe no prédio e pula lá de cima. Morreu. Foi Deus que quis assim? Eu tenho para mim que Deus não mata ninguém, assim, nesse sentido, né? Há algumas coisas que nós vivemos num mundo onde a gente precisa entender que esse mundo aqui, ele é um mundo condenado. O mundo jaz no maligno. A maldade, ela existe. O pecado está aí. E nós agora vivemos num corpo que é corruptível, como a Bíblia fala, um corpo que estraga. E a qualquer momento ele vai pifar aí de vez. Se você contribuir para isso, vai ficar mais cedo o teu tempo aqui na Terra. Entendeu? Se você contribuir para que teu corpo, né, entra dentro da questão da mordomia, que acho que foi o Amauri que falou, né? Se você for ver, a mordomia também implica em você cuidar do seu corpo. Por isso que a Bíblia fala que o apetite desordenado é pecado. Por quê? Porque a pessoa que fica comendo demais, ela engorda demais, daqui a pouco está morrendo do coração, está morrendo daqui. Está errado isso. Nós precisamos cuidar do corpo. Por quê? Porque, senão, daqui a pouco você estraga ele de vez mesmo, assim, muito mais rápido do que de uma forma natural. Então, nós vivemos debaixo, a Bíblia diz que nós vivemos debaixo da maldição de Deus. A ira de Deus está sobre a humanidade, sobre esse mundo aqui. A gente não ouve falar a respeito disso, mas está. Por isso que você envelhece, por isso que você fica doente. Por isso que há consequências por conta do pecado. E não é Deus quem faz. Não foi Deus que matou o filho do casal, né, que só tinha um filho lá. Não foi Deus. Ele vive num mundo que tem consequência por causa do pecado. Então não é Deus que determina essas coisas. Porque senão nós entraríamos para o caminho aí do determinismo, né, onde se tudo é Deus que determina. Não é. Deus pode todas as coisas, mas não é assim que funciona. A água corre para baixo, é uma lei natural, não é? Você já viu a água correr para cima? Não corre. Agora, se Deus quiser fazer ela correr para cima, Ele pode, não pode? Mas, normalmente, a água vai correr para baixo. E é assim a nossa vida. Você tem um início, um meio e um fim. Nós vivemos, que nem na pandemia aí, né? Muitos morreram, cristãos, com a questão da Covid. Foi Deus que quis que ele morresse. Não foi. Deus
assim, nós estamos vivendo de uma forma, assim, vamos dizer assim, de um curso natural na vida. Agora, é claro, por isso que você vai entender o porquê orar. A oração, ela interfere nesse curso natural. Ela pode interferir, se Deus assim quiser. Percebe? Pela tua fé, você pode interferir. Como o rei Ezequias, lembra que ele ia morrer? Ele chorou, orou, e Deus falou, vou dar mais 15 anos. Deus foi e interviu naquele momento. Ele ia morrer de uma forma, de um curso natural, vamos dizer assim, né, da vida dele. Só que a oração dele chegou diante de Deus e então ele interferiu. E mudou aquele momento. Assim, somos nós hoje. Você pode orar e mudar isso na sua vida, na vida das pessoas, na vida do mundo. Percebe? Agora, se Deus quiser interferir, Ele interfere. Se não, nós vamos continuar dessa forma, assim. Não sei se complicou ou se esclareceu. Mas, enfim, voltando à questão das autoridades, aí você vai entender por que nós, como cristãos, nós precisamos tomar posições a respeito das coisas, principalmente na política, por exemplo, do nosso país. Porque se você votar em um candidato ao qual ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor, o povo e você que faz parte dele vai sofrer a consequência. Agora, nós temos, por exemplo, o poder do voto nas mãos para poder tomar um caminho diferenciado. E nós vamos ver que a oração nos ajuda nesse sentido. Né? Porque Paulo fala, ora pelas autoridades, para quê? Para que a gente viva uma vida tranquila. Olha, então a gente pode mudar esse quadro, ou pode complicar ele, se nós também não tomarmos cuidado, e se a nossa postura for de negligência com essa história. Tem muitos cristãos, crentes, que acham assim, que eu não devo me meter na política, o que for acontecer foi porque Deus quis assim. Então, não devo me meter. Eu faço a minha parte, mas eu fico meio na neutralidade. E nós vamos ver que não é bem assim. Né? Por quê? Porque senão você pode pôr um mau candidato lá, e esse mau candidato vai trazer prejuízo para a nação, inclusive para você e para a sua família que vive aqui. Percebe como nós precisamos tomar cuidado? Porque vamos dizer assim, não é que tudo foi a vontade de Deus. Se nós entrarmos por esse caminho, então não vamos fazer mais nada. Que se tudo que acontece é a vontade de Deus, será que tudo que acontece é a vontade de Deus? Eu não acredito. O bandido roubou a mulher ali e matou. É a vontade de Deus que isso acontecesse? Claro que não. Então não é assim. Nem tudo que acontece nesse mundo é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que fugir disso não é a vontade dele. Então já começa por aí. Né? Enfim, vamos voltar aqui. Né? Aí depois a gente pensa um pouco mais. Eu sei que é um assunto meio polêmico essa questão. Né? O Amaury quer falar alguma coisa? Por favor, Marcos, o microfone. Fala no microfone, Amaury. Só para ajudar. É interessante, você está falando que Deus não faz tudo, né? Saul, o que Deus queria? Quem que Deus queria colocar e o povo quis? Um rei, não foi? Nem tudo é vontade de Deus. Deus permite que o povo quer ter um rei, então toca o rei para você. É interessante pegar por essa história para a gente ver também que assim, nem tudo é Deus. O povo quer pôr, Deus permite que. Então, a tua vontade. É só para. Esse é um exemplo bem claro na Bíblia, né? Saul não foi da vontade de Deus. O primeiro rei que Israel teve, ele não foi, porque Deus tinha para o povo uma outra coisa. Só que o povo começou a pedir um rei, ele permitiu que eles colocassem Saul lá. Só que depois Deus vem e fala, olha, eu tenho um rei ao qual é segundo o meu coração, que aí era o rei Davi.
Aí vocês podem ver que o rei Davi foi completamente diferente daquilo que foi Saul, né? Então, tem tudo isso aí que acaba acontecendo. Por que que o povo partiu para esse caminho, né? Assim, de querer um rei? Eles não poderiam ter ficado quietinho lá com Samuel, né? Era Samuel, né? Ele não podia ter ficado quietinho lá com Samuel, só porque Samuel era um cara já velho, né? Era um profeta velho, porque ele era profeta e juiz do povo. Ao invés do povo ficar quietinho e esperar em Deus, rejeitaram Samuel. E Deus fala bem claro: olha, Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, porque quem tinha colocado Samuel naquele posto foi Deus. Percebe? Por favor, Marcos. Então, refletindo aí o que você está falando, hoje na minha devocional eu li exatamente sobre o suicídio de Saul, né? E o versículo que me chamou a atenção foi: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de orientação. Então, é aquilo que eu comentei, né, no começo, a causa e consequência. Não que seja a vontade de Deus, mas o erro leva à consequência de coisas ruins, né? Sim, com certeza. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, né, com aquilo que... Porque como é o princípio da colheita, né, aquilo que você planta, você acaba colhendo aí. Mas vamos lá, deixa eu só relatar uma pequena historinha aqui para ver assim, o que você pensa a respeito. Vamos supor que o bairro aqui precisasse de uma creche, né? Existem muitas mães que precisam trabalhar, mães solteiras, né? E precisa de uma creche, porque quem vai cuidar dos filhos, né? E aí estão tentando implantar uma creche aqui. Já fizeram um abaixo-assinado aí pelo bairro e está faltando algumas assinaturas para que a subprefeitura ou o prefeito da cidade libere a verba para poder instalar aqui, então, uma creche aí que seria útil aí para o bairro, né, para o pessoal do bairro. Aí a questão é a seguinte: quem está encabeçando este abaixo-assinado, em busca desse benefício para o bairro, é um pessoal, por exemplo, espírita. Os espíritas estão procurando implantar uma creche no bairro e está precisando de assinatura. E está faltando algumas ainda. No caso, nós aqui como igreja poderíamos assinar, completaria esse quadro e eles estariam dando a entrada na prefeitura e conseguindo assim, então, o desenrolar aí para se obter esse benefício. Qual a posição que você acha que nós, como igreja, deveríamos ter em relação a isso? Fazer parte deste... E aí? Porque o pessoal são os espíritos que estão fazendo isso. E aí? A Catarina já disse ali, ó, eu não. Ela não assinaria o abaixo-assinado. O Isaqueu está falando aqui que teria que olhar pelo bem do povo, né? Não só na questão religiosa em si. Viu, Paulo? Eu tenho certas restrições quanto a isso, porque eu pensaria na seguinte maneira: o que meus filhos estariam aprendendo ali? Como eles estariam sendo cuidados ali? Veja, mas a creche não é espírita. A creche, ela é um órgão da prefeitura, como todas elas. Os espíritas estão reivindicando esse direito para que o bairro tenha essa creche. Não, é da prefeitura. Eles estão encabeçando esse projeto em busca deste benefício. E está convocando você para fazer parte disso. Deu para entender? O Ricardo está falando. Sim,
o Ricardo está colocando ali a mesma coisa que o Zaqueu, né? Não é uma questão religiosa, né? É a questão de trazer o benefício para a sociedade, né? Para o povo. Enfim, eu sei que há uma certa relutância em relação a tudo isso, mas, veja bem, o que nós precisamos entender é assim, você não pode olhar só para o teu bem-estar. Você tem que olhar no modo geral. Nós, como cidadão, nós vivemos em sociedade e nós temos que fazer de tudo para que essa sociedade viva melhor, tenha mais condições, não é verdade? E se depender de você para isso, não importa se você vai se juntar com o espírita, com o católico, com, sei lá, seja com quem for, desde que isso resulte em benefício para a sociedade, você está fazendo uma coisa boa, você vai estar realmente aí sendo um cidadão, um discípulo cidadão, né? Eu tenho certeza que Jesus jamais colocaria objeção em relação a fazer uma questão dessa, para o benefício das pessoas, né? Então, mas é meio polêmico, não é? A gente fica assim, às vezes, meio com o pé atrás e tudo mais, né? Ô Marcos, dá o microfone aqui para a Tati, por favor, senão a gente vai perder muito. Então, em relação a isso, eu penso assim, né? No caso, o Centro Espírita estaria reivindicando, né? Mas, assim, que nem o Marcos falou, acho que foi o Marcos, né? Antônio Marcos que falou. Hoje, como você falou também, o mundo jaz do inimigo, certo? Então, assim, não é porque é um lugar espírita que vai também trazer coisas ruins, né? Hoje, em qualquer lugar, infelizmente, você tem que orar muito e instruir os filhos, né? Porque, infelizmente, em qualquer lugar, eles estão sujeitos a ensinos errados, né? E, infelizmente, às vezes, até dentro de igreja, né? Então, a gente tem que orar e instruir, né? Até porque a própria lei do país, ela não deixa, você pode ver que você não pode ensinar religião na escola mais, não pode, né? Qualquer tipo de coisa você não pode, né? Se você for falar de Jesus lá dentro da sala de aula, você está infringindo a lei. Não pode fazer isso. O espírita não pode fazer isso. Qualquer religião, ele não pode, ele não tem esse direito, né? Por quê? Porque quem tem que educar o seu filho e instruí-lo é você, né? Você que tem que saber fazer isso. Ou então, se, por exemplo, igual aqui, se alguém está trazendo o filho aqui, né, na escola infantil aqui, é porque ele está consentindo que a igreja o instrua, né? Aí é completamente diferente, né? Nós não estamos indo lá na escola, invadindo um espaço, vamos chamar assim, de neutro, para poder chegar ali e impor aquilo que nós achamos, aquilo que pensamos. Então, tem tudo isso também aí, né, que tem que ser levado em consideração. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui, ó. Cidadão, né? Você como cidadão aí, qual a sua opinião a respeito, veja bem, a respeito dos políticos da nossa época, né, ou na época de eleição? Qual a sua opinião a respeito disso, dos políticos? Qual a sua opinião a respeito das cotas em universidades públicas, em relação àquela questão de negros e índios, ter lá umas cotas lá para poder ser colocada nas universidades públicas de direito? Qual a sua opinião da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos? Qual a sua opinião do mau uso do dinheiro público? Qual a sua opinião da má distribuição de renda, né? Uns têm poucos, outros têm muito. Qual a sua opinião do alarmante aumento da criminalidade, do abuso de autoridade? Qual a sua opinião a respeito do crescimento do desemprego no nosso país? Ou então, qual a sua opinião a respeito, por exemplo, do aborto, ao qual a Argentina instituiu como lei, né, um direito do cidadão? Pode ser feito a hora que a pessoa bem desejar. Qual o grau de envolvimento que você e a sua igreja têm tido com esses problemas? Como cristão,
chamado para ser autêntico discípulo cidadão, qual tem sido a sua posição mediante essas dificuldades? Tudo isso que nós falamos aqui, a questão, eu sei que cada um tem uma opinião a respeito de todos os assuntos, né? Nós temos, né? Não vem ao caso aqui nós debatermos as nossas opiniões. A grande questão é, o que nós temos feito em relação a tudo isso? Qual posição que temos tomado em relação a tudo isso? Será que é uma posição de neutralidade? Eu, quando estava vendo tudo isso, eu falei assim, nós como cristãos fazemos muito pouco pelo nosso país. Talvez seja por isso que o nosso país enfrenta tanta dificuldade, e principalmente na política. Eu sei que quando falarmos de corrupção, a gente lembra logo de político, né? Mas o povo brasileiro ele é corrupto. Não é o político só. A pessoa que tem coragem para ligar um relógio de luz, ele inventar alguma historinha para levar alguma coisa, para poder ligar, que é uma obrigação dele, ele está sendo o quê? Corrupto. Ele está pedindo suborno. A pessoa, para liberar um documento, que é direito seu, ele pede dinheiro, porque senão o teu fica lá no fim da fila. E ele vai passando os que dá dinheiro na frente e o seu fica lá. Isso é o quê? Corrupção. Não é assim? E nós sabemos que o Brasil funciona desse jeito. Na questão das licitações, né, o Marcos poderia falar isso aí de uma forma muito com mais propriedade. As licitações não são legais. Elas são tudo na base de suborno, de corrupção. A minha empresa ganha porque eu tenho alguém lá dentro ao qual eu tenho contato e eu acabo, né, pagando alguma coisa para ele por fora, então ele favorece com informações privilegiadas, tantas outras coisas aí que me ajudam a entrar naquele, né, na licitação e acabar vencendo. E tantas outras coisas, né, que nós vemos acontecer. Eu já vi, por exemplo, um cobrador de ônibus surrupiar uma passagem. Você entra, ele fala, não, fica aí a hora que você quiser descer, você desce. Aí ele não roda a roleta, você paga, ele cata o dinheiro para ele. Ele está sendo o quê? Corrupto. Então, o povo brasileiro, infelizmente, é um povo que eu acredito assim, porque a Bíblia tem um versículo que diz assim, não lembro direito o texto lá, acho que é Provérbios, mas fala assim, quando a lei afrouxa, a maldade aumenta. Por quê? Porque a lei é muito branda, não dá nada. Tem crimes aí que a pessoa, quando muito, leva um processo, mas esse processo não rende nada, fica só lá, como alguém que ficou fichado lá de alguma forma, né, colocando no histórico dele, mas ele mesmo não sofre pena nenhuma. Então, as leis do Brasil, ela não favorece a inibição do crime. É por isso. Você vê, os políticos mesmos, voltando a eles, né, é provado por A mais B que há corrupção e ninguém é preso. E quando é preso, alguém dá um jeitinho de tirar de lá. Esse é o país ao qual vivemos. Por que que é assim? Porque nós votamos em pessoas erradas. Muitos cristãos que estão lá, que deveriam fazer alguma coisa para mudar essa história, eles acabam se corrompendo. Essa é a grande realidade. Vocês se lembram daqueles que saíram com dinheiro na meia, na cueca, e ainda foram orar agradecendo a Deus? Vocês se lembram? Um tempo, não é de agora, não, já tem, se não me engano, uns 10 anos que aconteceu isso aí. Foram lá pegar o dinheiro, né, de suborno, de favorecimento, e foram orar agradecendo a Deus lá.
Quer dizer, é uma vergonha um negócio desse, né? A pessoa que você coloca lá para te representar, para ser honesto, para ser justo, para procurar levar a igualdade para o país, para a nação dele, ele acaba fazendo um papel desse. E assim nós vamos vivendo nesse meio. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque, apesar de tudo isso, nós temos que fazer o nosso papel da melhor maneira possível, para tentar inibir isso da melhor maneira, ou da forma pela qual nós podemos aí conseguir, né? E orando a Deus aí para que Deus nos ajude, para que entre pessoas lá um pouco mais com caráter, pessoas que não se dobrem diante dessa questão do dinheiro, porque a gente sabe que o amor ao dinheiro, o próprio apóstolo Paulo já fala isso, né, que o amor ao dinheiro é o mal da humanidade. Por quê? Porque é por causa do dinheiro que as pessoas fazem. E o engraçado, que eu fico pensando, eu falo assim, meu Deus, mas como é que pode, né? O cara tem tanto dinheiro que já não sabe nem onde coloca mais. Aí ele começa a mandar para fora do país, começa, sei lá, daqui a pouco estão levando lá para o espaço, lá né, que agora estão fazendo viagem para o espaço, vão inventar um banco lá, vão levar para lá. Né? Ele nem vai gastar aquilo tudo, não consegue nem gastar o que tem, mas continua ainda com aquela ganância de ganhar mais, de querer mais. É uma coisa assim, insaciável, né? Não para nunca. Como cidadão do reino de Deus, estamos no mundo, não é verdade? Nós estamos aqui nesse mundo. Somos cidadão do reino, mas estamos no mundo. Mas mas não somos do mundo. Entretanto, estar no mundo exige de nós que cumpramos com nossas obrigações e também que gozemos dos nossos direitos. Nós não somos do mundo. O próprio Jesus mesmo fala assim, eles não são do mundo, mas nós estamos no mundo. E por estar aqui, nós temos os nossos direitos e também as nossas obrigações. E precisamos viver isso, precisamos desenvolver isso. Na lição de hoje, pensaremos sobre a nossa vida, né? A vida de discípulo de Jesus como um cidadão responsável, que tem direitos e obrigações diante do Estado, diante das leis, e chamamos isso de cidadania. A cidadania é quando você cumpre isso, né? Tanto gozar os seus benefícios, como também cumprir os seus direitos aí, tá? Isso é viver como em cidadania, né? Em Mateus 22, 21, Jesus deixa claro como devemos proceder. Vocês se lembram do texto? Jesus disse assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, não é para você negligenciar aquilo que é de César e nem aquilo que é de Deus. Você está nesse mundo, você tem que dar a César o que é de César, ou seja, cumprir o seu papel diante da sociedade, como um cidadão dessa nação, desse mundo, e também um cidadão do reino de Deus, cumprir aquilo pelo qual também você é chamado aí como cidadão do reino de Deus. Alguém se lembra de algum personagem bíblico que não pertencia àquela nação, mas cumpriu a sua cidadania? Alguém se lembra? Um fato que aconteceu? Daniel. Ele era da Babilônia? Não. Mas ele chegou a um patamar ao qual ele vivia junto com o rei e cumpria o papel dele ali de cidadão da Babilônia também. Ele usufruiu dos seus direitos, que é o que ele tinha, né, e também os seus deveres. Ele cumpriu o papel certinho lá dele. E vamos ver depois um momento ao qual ele não cumpriu, né? Mas aí nós vamos ver o porquê, tá? Mas Daniel foi um desses. Por exemplo, um outro que fez isso também, José. E José chegou a ser o governador do Egito. Só que ele não pertencia ao Egito. Ele era do povo de Israel. Só que ele cumpriu o papel dele de cidadania ali no Egito, a ponto de ser o segundo lá depois de Faraó. Vejamos algumas atitudes do discípulo cidadão. Tá? Alguma atitude aí que a gente tem que ter
como discípulo cidadão. Primeiro aqui, um discípulo cidadão, ele toma parte no contexto político do seu país. Você não gosta de política? Você é aquela pessoa que fala assim, não, eu não me envolvo com política. É assim que você é? Eu diria para você que você está tomando uma postura política. Você é uma pessoa apolítica. Então, é uma postura política. E eu não me envolvo com política. De toda forma, você não consegue escapar disso. É uma posição sua que você tomou. Mas não é a melhor. Por quê? Porque nós temos que tomar parte nesse contexto político. Mas a esquerda é assim, é assado. Mas a direita também. Mas você precisa saber avaliar. Você precisa se posicionar em relação a isso. Você não pode ser uma pessoa alienada, deixar essas coisas de lado, achando assim, não, eu sou crente, eu sou cidadão do reino de Deus, então não me envolvo com política. Não é verdade. Você precisa se envolver, sim. Da melhor maneira possível. Esse é o papel do cidadão. O cidadão daqui do nosso país e também cidadão do reino. Tem pessoas que não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Você não pode ser um analfabeto político. Informe-se, participe, conheça a política do seu país. Uma pessoa com consciência política toma atitudes importantes e refletidas, que dizem respeito a ele próprio e ao seu país. É aquilo que nós já comentamos até agora. Depende da sua posição, você pode colocar alguém lá que vai beneficiar ou então vai piorar a situação da nação. E você faz parte dela. Então, você estará trazendo prejuízos não só para você, como também para outras pessoas aí do teu país, da tua nação. Vote com consciência. O discípulo cidadão sabe escolher os seus representantes, procurando pessoas íntegras e verdadeiramente interessadas na melhoria da sociedade, com projetos sérios e comprometido com o povo. Procure estar bem informado a respeito dos candidatos, para então formar a sua opinião. Aí eu pergunto para vocês, e os candidatos crentes? Como é que faz? Eu vou votar naquele cara lá para vereador porque ele é crente. Ele é da Igreja Batista. Tá certo isso? Eu vou votar no prefeito porque o prefeito é da Assembleia de Deus. Eu vou votar lá para deputado federal, estadual, seja lá o que for, senador, porque é crente de tal igreja. É assim que nós avaliamos? Tem uma coisa interessante que eu aprendi, e assim, primeiro você tem que ver o caráter da pessoa. Primeiro, procure. Eu sei que é difícil, né? Porque nós não convivemos com as pessoas, como é que você vai conhecer o caráter, né? Mas se nós olharmos o histórico de vida dele, tem um ditado que diz assim, que o lobo ele pode colocar a pele de cordeiro, mas ele sempre deixa mostrando o rabo, né? Sempre você vai ver alguma coisinha. Então, quando a pessoa é mau caráter, sempre vai ter alguma falhazinha. Dá para perceber. E isso na vida dele fica assim, claro, né? É que a gente, na verdade, não avalia os candidatos para votar. A gente vota assim, eu gostei daquele. Aquele fala bem, né? Olha, o candidato é meio complicado. Precisamos aprender a avaliar também, né? E o candidato crente, não é porque ele é crente. Por exemplo, se você me der uma função, porque é uma função, né? Por exemplo, ser prefeito, né? Tudo mais. Por exemplo, vamos supor, se eu me candidatasse à prefeitura do estado de São Paulo, você votaria em mim porque você me conhece, né? De repente você poderia dizer assim, não, eu conheço o irmão lá, o caráter dele não é tão ruim assim, né? Vou votar nele para prefeito. Seria suficiente? Exige outras coisas.
competência. Você sabia que se você colocar alguém para fazer alguma coisa e ele não ter competência, não vai andar. Você pode ter a melhor das intenções. Se você não for apto para a função, você não consegue desenvolver. A gente pode até aprender, pode até melhorar, se aprimorar. Mas se você não tiver competência, é complicado. Agora, o ideal é casar o quê? As duas coisas, caráter e competência. Porque se nós buscarmos só a questão de olharmos, né, do ponto de vista cristão, a gente pode errar, e errar muito feio. É igual se eu pegar o caso, né, o Amauri, ele mexe com estofamento lá, né? Aí eu vou pegar, sei lá, o Mário, né? Falar, Mário, agora você vai fazer o que o Amauri faz. Você conseguiria fazer assim, de bate-pronto, né? Por mais boa vontade, por mais que o Mário tivesse e quisesse, ele não conseguiria desenvolver o negócio. Tem que ter competência. Tem que ter uma inclinação para aquilo, um desenvolvimento. Então, nós precisamos saber avaliar todas as coisas. E o candidato cristão, ele tem que entrar no mesmo crivo que você vai usar para todos. Tanto um quanto o outro. Porque, de repente, é melhor você pôr uma pessoa que não tem compromisso com Deus, mas que tem caráter, porque tem, e que tem competência, do que você colocar um crente lá que não tem competência. Percebe? Vou abrir um parênteses aqui, né? Podem falar o que for, pode até não concordar comigo, né? Sei que vocês aqui são mais antigos, todo mundo que sabe, viveu. A Prefeitura de São Paulo estava largada. Havia um nível de corrupção nos ônibus, em tudo quanto é lugar aqui nessa cidade. A Marta Suplicy, que é rainha dos gays, entrou como prefeita dessa cidade e ela revolucionou a cidade de São Paulo. Ela tornou a cidade de São Paulo um lugar muito melhor. Ou vocês não concordam com isso? Apesar da postura dela em relação a tudo isso. Competência. Eu estou lá me importando se ela é rainha de gay ou não. O papel dela ela está sendo prefeita? Tá. Então, a vida particular dela, problema dela. Você pode não concordar comigo, tá? Não tem problema não. Nunca olhe a vida só do ponto de vista, só do seu ponto de vista. É outro defeito que nós temos. Olhar as coisas só do nosso ponto de vista, baseado só no momento em que você está passando. Olhe de um ponto de vista geral, sem interesse próprio, mas olhando para o bem comum. Eu conheço um monte de gente, já conversei com um monte de gente. É assim, ó, não. Olha, na época do Tancredo Neves, que ele nem governou, né, coitado, era uma bênção. Minha vida, nossa, ganhei dinheiro, eu fiz, aconteceu, fiquei bem. Que saudade do Tancredo Neves. Aí o resto da sociedade está à míngua. Está certo essa postura minha? Está certo eu pensar só no meu bem-estar? Se eu estou bem, a pandemia, nossa, a pandemia foi ótima, foi uma beleza. Claro que não foi. Mas eu ganhei um monte de dinheiro, eu fiquei bem. E o restante do povo? Eu sei que tem um monte de gente que olha para a política assim. Ele só olha para o bem-estar dele. Não, mas na época do fulano, nossa, eu vivia numa boa. Nós não podemos ser assim. Você tem que olhar para o ponto de vista de todos, ponto de vista comum, aonde nós vamos buscar o bem-estar da maioria, e não o seu. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar errando, como discípulo cidadão. E isso vai trazer consequências talvez um tanto desagradáveis aí para um monte de gente.
Segunda coisa aí, né, que devemos ter aí como atitudes aí, né? Um cidadão, um discípulo cidadão, ele participa da elaboração de leis e pede a sua execução. Eu não sabia disso, tá? Que nós temos o direito de participar da elaboração de leis. Mas veja bem como que é interessante, ó. Ficamos muitas vezes indignados com certas desigualdades sociais. Não ficamos? A gente olha e fala, puxa vida, né? Olha aí, tanto povo aí sofrendo. Mas não tomamos nenhuma atitude para, pelo menos, tentar diminuir essa desigualdade. É bom lembrar que no artigo 61 do parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, esse direito de participar da elaboração de leis nos é garantido. Olha aí. Que dia que nós fomos atrás disso? Eu mesmo confesso que eu não sabia que nós poderíamos. Achava que isso ficava a cargo aí dos vereadores, sei lá, senadores, o pessoal, os deputados, eles é que têm que elaborar leis lá e levar para ver se aprova, quem, né? E tudo mais. Mas nós podemos fazer parte disso. E também devemos ser fiscais das execuções das leis e pedir dos nossos representantes legais, os políticos, né, o cumprimento de suas promessas. Nós podemos também fazer esse papel de estar exigindo dos nossos políticos o cumprimento daquilo que ele prometeu durante a campanha dele, do projeto de governo que ele apresentou, ao qual você votou. E normalmente ninguém faz isso, né? Nosso país tem sofrido bastante por causa da corrupção. Quanto dinheiro desviado, suborno, mentiras, quanta sujeira. Não podemos participar de nenhuma atividade que envolva corrupção. Algumas igrejas se comprometem com políticos para ganhar terrenos, materiais de construção e outros benefícios em troca de votos. Isso é suborno, é crime de corrupção. A gente sabe que isso acaba acontecendo, né? Mesmo na igreja, onde eu mesmo nunca presenciei, para ser sincero. Eu só vi um dia a igreja deixar um candidato falar no púlpito. A pessoa foi lá, falou, deu lá uma saudação, vamos dizer assim, né? E falando a respeito da posição política dele. E, enfim, até isso eu acho, como o próprio pastor disse ontem aqui, também acho errado. Você trazer um político para vir aqui falar alguma coisa, lá fora, na calçada, se ele quiser, lá é livre, né? A rua não nos pertence, então ele pode fazer alguma coisa, mas vir aqui, dar espaço para ele, a igreja não serve para isso, não é para isso, né? Eu concordo, né? Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque assim você estaria aí, de certa forma, apoiando um político e dando a ele alguns benefícios. Para você ser justo, você teria que trazer todos aqui, então, e dar o mesmo espaço a todos os candidatos. Aí eu ficaria quieto, aí seria algo legal, vamos dizer assim, e honesto, né? Dar a oportunidade a todos de forma igual. Mas, enfim, o que é o contrário disso é crime, é corrupção, tá? Outra coisa aí que o discípulo cidadão faz, ele ora pelas autoridades. Em 1 Timóteo 2, de 1 e 2, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplica, oração, intercessão e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Você tem orado com frequência pelas autoridades do seu país? Isso é o papel nosso como cidadão, como discípulo cidadão. Interceder, orar aí pelos nossos governantes. É fácil criticar, não é? Criticar é a coisa mais fácil que tem. Eu acho incrível, né? Como a oposição critica e faz de tudo para derrubar.
ao invés de fazer de tudo para ajudar? Por que não faz de tudo para ajudar? Sabe por quê? Porque criticar é a coisa mais simples do mundo. Agora, vai lá fazer, para ver se é fácil. É por isso que precisamos orar. Porque não é tão simples assim. Às vezes, por exemplo, não estou defendendo ninguém não, tá? Pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. É só para a gente abrir um pouco o olho em relação a algumas coisas. A gente critica, por exemplo, a questão econômica do nosso país. Aí a gente fala assim, a culpa é do fulano porque fechou tudo. A culpa é do cicrano porque fez não sei o quê. A culpa é do sei do quê porque não fez. O outro porque... Aí fica achando o culpado. Agora, vai lá você resolver o problema. Porque o problema não é uma questão de uma canetada. O problema não é uma questão de simplesmente não, eu preciso ir lá e fazer tal lei que resolve isso. A inflação, por exemplo. Você acha que é fácil acabar com a inflação em um país? Não é fácil. E a gente sabe disso. Vocês se lembram que como é que é o nome daquele que prendeu o dinheiro de todo mundo? Collor, né? Fernando Collor. Vocês se lembram que ele quis acabar com a inflação? Assim, ele foi lá e falou, olha, agora os preços são esses. Ele taxou tudo, né? E ninguém pode vender mais caro nem mais barato. Aí daqui a pouco faltou as coisas no mercado. Aí ele mandou até ir no pasto, pegar os bois na marra da turma lá, porque todo mundo queria vender, né? Para poder trazer, para poder abastecer o mercado. Resolveu? Não resolveu. Então, isso tudo é uma questão de mercado, e principalmente num país globalizado igual é o Brasil e todos, né? Só tem um, talvez não seja assim, que é a Coreia do Norte, lá que vive dentro do paizinho deles. Lá é eles e mais ninguém. Mas nós dependemos, por exemplo, se acontecer qualquer coisa lá nos Estados Unidos, reflete aqui a economia do Brasil. Então, se coloca no lugar desses que estão lá, tentando resolver, tentando fazer da melhor maneira possível, se coloca lá para ver se é fácil. Agora, a gente criticar eles é muito fácil. A gente ficar apontando o dedo é muito simples. Então, na hora, a melhor coisa que nós fazemos como cristão é estar orando, né, para Deus ajudar a cada um daqueles lá, para que eles não sejam corruptos, para que eles tenham sabedoria, né? Peça a Deus sabedoria aos que governam, peça a Deus bondade no coração dos que o governam, peça a Deus força aos seus servos que estão lá no poder para que não se corrompam, né? Os crentes que estão lá, para que eles não se corrompam, a fim de não envergonhar o Evangelho. Ora por todos os governantes, presidentes, governadores, senadores, prefeitos e tantos outros que podem ser colocados na presença de Deus em oração. Esse é o nosso papel. Procurar da melhor maneira possível, estar orando, clamando a Deus pela vida deles, para que a gente viva uma vida de paz e sossegada, enquanto aqui nesse mundo estivermos. E por último, o discípulo cidadão, ele obedece às leis e às autoridades. Em Romanos 3, de 1 a 2, diz, toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que não foram ordenadas não há autoridades que não foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Note algumas razões para obedecer. Primeira delas aí, porque elas foram instituídas por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Você sabia que uma autoridade que foi instituída por Deus para inibir o pecado, você poderia citá-la? A polícia. A polícia, ela é uma autoridade que foi instituída por Deus para inibir o pecado. Você já pensou se não tivesse polícia? Você se lembra um tempo atrás que no Espírito Santo a polícia ficou em greve lá?
pessoal estava saqueando loja, quebrando tudo. Por quê? Porque não tinha a instituição lá. A autoridade estava faltando. E se você deixar o povo sem essa autoridade, aí o pecado vai aflorar de forma muito mais violenta. Percebe a importância de tudo isso? Se nós tivermos assim, falha nesse sistema, todos nós, né, a corrupção no meio dessas autoridades leva ao sistema falho e, consequentemente, leva a nós termos consequências. Vê lá no Rio de Janeiro as milícias, que a maior parte os milicianos são parte dessa polícia que deveria estar lá te defendendo, te protegendo. Ao contrário, né? Eles acabam fazendo parte daquilo, e aí a sociedade paga um preço muito alto pela falha dele em relação àquilo que era obrigação dele. Ele falhou e aí acaba dando nisso. Mas toda a autoridade ela foi instituída por Deus. Então, por isso você deve obedecê-la. Segundo, porque quem desobedece está pecando contra Deus. Quando você desobedece à autoridade, o próprio versículo diz aí, você não está resistindo às autoridades, você está resistindo a Deus, que a instituiu. Percebe que coisa incrível? Deus, é por causa dele que nós devemos obedecer às autoridades. E não por causa da penalidade que talvez recaia sobre a sua vida, que também é um prejuízo aí muito grande, né? Se você automaticamente desobedece a alguma lei, automaticamente você vai ser encontrado como um fora da lei e, consequentemente, você vai sofrer as consequências desse teu ato. Mas nós devemos obedecer porque Deus é quem instituiu e porque quando você não obedece, você está sendo rebelde àquilo que Deus fez. E automaticamente sendo rebelde a Deus aí. Quebrar uma lei ou desobedecer às autoridades é pecado contra Deus. É claro que a nossa obediência, ela irrestrita, vai até onde são feridas e as questões relacionadas à nossa fé cristã. Aí volta ao exemplo de Daniel lá, né? Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram um decreto. Olha, aqui está a estátua do rei, e quando tocar a buzina, todo mundo vai se dobrar, né? E aí, diante disso, né? Porque o rei foi quem estabeleceu aquele decreto por homenagem ao rei. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego tocou lá a buzina, fez, aconteceu, e eles não se dobraram. Por que eles não se dobraram? Não era a lei do país? Porque esta lei, ela infringiu aquilo que vem de Deus. Quando a lei infringe aquilo que vem de Deus, você não tem a obrigação de cumpri-la. Eles sofreram a consequência, não sofreram? Foram jogados na fornalha, Deus os livrou e tudo mais, mas eles não se dobraram. Outra passagem que mostra isso e deixa bem claro é Pedro. Pedro pregava o evangelho, ele foi preso, aí a turma acabou soltando ele lá porque o povo também começou a fluir lá, uma multidão lá por conta disso. E aí a turma falou, olha, vocês vão embora, mas não falem, mas não ensinem mais a respeito desse negócio de Jesus. Pedro virou e falou na lata assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, quer dizer, você já viu contrabando de Bíblia? Tem país aí que não pode entrar a Bíblia, né? A turma faz contrabando. Não é crime? Se pegar, vai preso. Mas tem muito missionário aí que faz isso. Ele contrabandeia a Bíblia. Tem muito país aí que você não pode pregar o evangelho, senão você morre. Tem muita gente que vai lá e desobedece e prega. Por quê? Porque essas leis, elas vão além daquilo que Deus estabeleceu. Aí você não é obrigado a cumprir. Assim é a nossa vida como discípulo cidadão aqui nesse mundo.
Espero que tenha aí esse assunto aí, sei lá, servido para você de alguma forma aí, ao qual eu acho um tanto polêmico. Eu sei que se deixasse todo mundo falar aqui, nós teríamos muita coisa para discutir, né? Talvez você não concorde com tudo, né? Mas é bom para a gente poder estar pensando um pouco a respeito aí, tá bom? Que Deus abençoe, né? E tenha aí um ótimo domingo, um ótimo almoço, e venha cultuar a Deus aí com o coração bem alegre, bem tranquilo, porque Deus merece toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração. Amém? Um abraço, Deus abençoe.